Boa noite a todos os irmãos e amigos da Palavra de Deus. Nesta noite vamos falar um pouco sobre algo que eu acho importante. Em Apocalipse 8, verso 1, diz ali então que quando Cristo vier, diz que haverá silêncio no céu por quase meia hora. E para nós descobrirmos quanto de tempo é este quase meia hora, precisamos então procurar algo na profecia. E nós encontramos também em Números, falando que cada dia foi dado por um ano. Tempo que foi dado para Israel espiar a terra, diz que cada dia daquele foi um ano. Pela profecia, um dia profético, simbolizando então um ano, nós pegamos e vamos fazendo a conta e vamos descobrirmos o quanto que é aquele tempo que diz ali em Apocalipse de quase meia hora. Nós pegando um ano, ele é 360 dias. Esses 360 dias, eles são 24 horas no dia. Nós dividindo os 360 em 2, nós chegamos a 180, né? Metade do dia, então, que seria 12 horas. Dos 180, nós dividimos ele em 90 dias, chegamos a 6 horas. Os 90 dividimos em 2 também, chegamos a 45 dias, que são 3 horas. 30 dias, então, são 2 horas, 1 hora, 15 dias. E aí, então, chegamos à conclusão que aproximadamente meia hora, então são 7 dias. Então esse será o período que vai acontecer a vinda de Cristo. Cristo então ele vem nas nuvens do céu e esse período será de 7 dias. Podemos fazer a conta também diferente para descobrir. Se nós pegarmos o ano e o dia, que o dia profético é um ano, o dia ele tem 24 horas, o ano tem 12 meses. Se nós dividirmos as 24 horas em 12 meses, nós vamos chegar à conclusão que cada mês tem 2 horas, né? E aí nós pegando um mês com 2 horas e dividindo ele em 2, nós chegamos em 15 dias, que é 1 hora. E depois dos 15 dias dividindo em 2, nós chegamos a meia hora, que seria aproximadamente uma semana, 7 dias. Não é tão difícil então para chegarmos a essa conclusão. Um texto diz assim: surge logo no oriente uma pequena nuvem negra aproximadamente na metade da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam, enquanto se aproxima da terra mais e mais brilhante e gloriosa, até tornar-se uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, e encimada pelo arco-íris do concerto, Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Então vemos aqui que este vai ser o trabalho que vai acontecer na vinda de Cristo. Sabemos que posteriormente Cristo então se aproxima da terra, como vem dizendo, e agora quanto mais aproxima da terra, ele vem se chegando e diz que todos sabem ser este o sinal do Filho de Deus. Quando ele chega então à terra, nós sabemos que ele vem agora para ressuscitar os santos que dormem no pó da terra. E agora nessa ressurreição geral, né, se unem estes com a parte dos 144 mil que estavam mortos e que também ressuscitaram, e todos agora os 144 mil com a grande multidão estão ali. Jesus fez esse trabalho da ressurreição e sabemos que
todo esse trabalho ele vai demorar esse período de 7 dias. Sabemos que quando ele vem, diz que aqueles que não têm Cristo como seu Salvador vão acabar então morrendo. E diz o texto, o grande conflito, que eles morrem apenas pela glória de Deus. Justos e os vivos, no momento, no abrir e fechar de olho, a voz de Deus foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais. Esse vai ser o trabalho que vai acontecer ali na vinda de Jesus. Quando Cristo vem, então ressuscita os seus e ele agora os leva para o céu. A terra então vai ficar livre de todo ser humano. O testemunho fala que Satanás, até os ímpios vão ficar livres dele, né? 456 do grande conflito diz: mesmo os ímpios agora se acham colocados fora do poder de Satanás, e sozinhos com os seus anjos permanecerá ele a compenetrar-se dos efeitos da maldade e do pecado que acarretou. Então vemos aí, Cristo, ele leva os seus e a terra então vai ficar sem ninguém aqui. Nós lemos na Bíblia, logo no final dela aqui, falando então que Satanás ele vai ser amarrado. Importante nós notarmos também que esse amarrado que fala aqui não quer dizer, vamos dizer assim, que ele vai ficar circunscrito a um lugar, vamos dizer, porque aqui fala que vem um anjo e esse anjo então ele tem a chave, tem corrente, né? Diz que ele então amarra Satanás. Mas este amarrio, então aqui fala que este amarrio é porque Cristo veio, levou todos os seus e aqueles que não eram seus morreram com a presença de Cristo. Eles foram então mortos, não aguentaram a glória de Jesus e agora então Satanás ele fica só ele e os anjos. Em Apocalipse 20 ele fala que vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que seja solto um pouco. Então vemos aqui que o texto está dizendo que ele é amarrado. Então nós vemos assim que o amarrio que se coloca aqui, ele é uma alegoria. Esse amarrio é uma alegoria, então, e ele não é literal. É algo, então, que está acontecendo, que ele está solto, mas só que não tem ninguém para tentar mais. Diz assim: por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face da terra, consumidos pelo espírito da sua boca e destruído pelo resplendor da sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus e a terra é esvaziada de seus moradores. Então vemos aí a maneira que ele vai ficar amarrado. Eis que o Senhor esvazia a terra e desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. De tudo se esvaziará a terra, de tudo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Porquanto transgrediram as leis, mudaram os estatutos, quebraram a aliança, por isso a maldade consome a terra e os habitantes que nela são desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. A terra inteira parece um deserto assolado. As ruínas das cidades e vilas destruídas pelo terremoto, árvores desarraigadas, pedras escabrosas arrojadas pelo mar ou arrancadas da própria terra, espalham-se pela sua superfície, enquanto vastas cavernas
assinala o lugar em que as montanhas foram separadas de sua base. Ocorre agora o acontecimento prefigurado na última e solene cerimônia do dia da expiação, quando se completar o ministério no lugar santíssimo e os pecados de Israel eram removidos do santuário em virtude do sangue da oferta pelo pecado. O bode emissário era então apresentado vivo perante o Senhor, e na presença da congregação o sumo sacerdote confessava ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, sendo todos os seus pecados postos sobre a cabeça do bode. Semelhantemente, ao completar a obra da expiação do santuário na presença de Deus, os santos anjos do céu e do exército dos remidos serão então postos sobre Satanás os pecados do povo, declarar-se-á ser ele o culpado de todo o mal que fez cometer. Assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontra com um deserto despovoado e horrendo. O escritor do Apocalipse prediz o banimento de Satanás e a condição do caos e desolação a que a terra deve ser reduzida. Declara que tal condição existirá durante 1000 anos. Depois de apresentar as cenas da segunda vinda do Senhor e da destruição dos ímpios, continua a profecia. Vi do céu um anjo descer, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali cerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se passassem os 1000 anos. E depois importa que seja solto por um tempo. Então aqui vemos que Satanás, ele praticou todo tipo de pecados, levou os homens, a praticar os pecados, e agora então diz que tudo vai ser colocado na cabeça dele, assim como era colocado na cabeça do bode emissário. Ele então vai levar a culpa de tudo o que ele fez então sobre os homens. Aqui deverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos. Restrito a essa terra, não terá acesso a outros mundos para tentar molestar os que jamais caíram. É neste sentido que ele está amarrado. Ninguém ficou de resto sobre quem ele possa exercer seu poder. Está inteiramente separado da obra do engano e ruína que durante tantos séculos foi seu único deleite. Então vemos aí que diz que nesse período aqui ele vai estar ainda andando para lá e para cá. Nós vemos que esse amarrio então que fala ali é algo então que ele vai estar livre, mas só que não tem ninguém para ele tentar mais, não tem ninguém para ser tentado por ele, Isso é muito importante. Ele vive solto, mas não tem ninguém para tentar. Queria ler mais um texto aqui para compreendermos o que Satanás então está fazendo, vagueando, Diz assim: durante 1000 anos Satanás vagueará de um lugar para o outro na terra desolada, para contemplar o resultado da sua rebelião contra a lei de Deus. Durante esse tempo, os seus sofrimentos serão intensos. Desde a sua queda, a sua vida de atividade baniu a reflexão. Agora, porém, está ele despojado de seu poder e entregue a si mesmo para contemplar
a parte que desempenhou desde que o princípio de sua rebelião contra o governo do céu, e para aguardar com terror e tremor o futuro terrível em que deverá sofrer por todo o mal que praticou, a ser punido pelos pecados que fez com que fossem cometidos. Ao povo de Deus, o cativeiro de Satanás trará alegria e júbilo, diz o profeta. Acontecerá que no dia em que Deus vier dar-lhe descanso do seu trabalho e do seu tremor e da dureza de servidão com que se fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei de Babilônia, representando aqui Satanás, e dirás: como cessou o opressor, já quebrantou o Senhor o bastão dos inimigos, o cetro dos dominadores, aquele que feria o povo com furor, com praga incessante, e que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém possa impedir. Assim, então, temos chegado ao final deste culto da noite. Que a bênção e a paz de Cristo Jesus esteja sobre cada um de nós. Amém.